Olá, gente, bom dia, bem-vindos ao Aquecendo o Coração de hoje. Eu quero falar neste dia sobre um assunto que com certeza interessa a mim, a você, a todos nós. Eu quero falar sobre paz, a paz de Cristo, que excede todo o entendimento humano, né? Quem não se interessa e quem não deseja ter paz. Bom, o texto que eu quero ler com você está lá no Evangelho de João, no capítulo 20, o versículo é o de número 19. Só peço a você, já no início desse vídeo, para não esquecer de deixar o seu like aqui, que é muito importante para que o YouTube entenda que esse conteúdo é relevante e ajude a espalhar, tá bom? E não esqueça de compartilhar também. João capítulo 20, versículo 19, diz assim, ó: Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio deles e disse-lhes: Paz seja convosco. Ótimo. Preste atenção aqui, gente. Era o primeiro dia da semana. Como que os discípulos se encontravam? A Bíblia diz que eles estavam em um local e as portas estavam fechadas. Qual era o motivo? Eles estavam com medo dos judeus. Eles estavam todos juntos com medo dos judeus. Os líderes religiosos, políticos, acreditavam que tinham acabado com a festa daqueles discípulos. Mataram o seu líder, Jesus. Mal sabiam eles que ele tinha ressuscitado. Então agora os discípulos entendiam: o alvo somos nós. Então eles estavam com medo dos judeus. Mas a Bíblia diz que naquele recinto completamente fechado, portas cerradas, o Senhor Jesus ressuscitado aparece entre eles e diz: Paz seja convosco. O que é que eu quero dizer com você, para você sobre isso? Que muitas vezes nós estamos com medo e nós temos os nossos motivos. Esse medo é uma ausência da presença de Deus em nossas vidas. Porque a Bíblia diz que o verdadeiro amor, ele lança fora todo medo. Quando Jesus entra, ele apresenta para os discípulos a paz. Uma paz incomparável, uma paz que excede toda a compreensão humana. É assim que acontece quando nós invocamos a presença de Deus na nossa vida, nos entregamos a Ele por inteiro. Ele entra e Ele diz: paz seja contigo. É uma paz que ninguém pode explicar. Paz em meio à guerra, paz em meio àquelas más notícias, paz em meio a decepções, a traições, paz em meio a inseguranças que o mundo nos apresenta, paz em meio às enfermidades. De repente, uma pessoa ela descobre, por meio de um exame ou alguma outra coisa, que ela está com uma doença séria. Mas quando ela recebe a presença de Jesus na sua vida, você abre o seu coração para ele entrar. Olha, eu vou dizer, ele traz uma paz extraordinária. Foi isso que ele fez. Eles estavam com medo. Mas quando Jesus entrou, ele disse: paz seja convosco. A presença do Senhor Jesus, ela traz essa paz e substitui todo medo. O medo que eu costumo dizer que é a fé ao contrário. O medo faz você acreditar no pior. O medo faz você acreditar que realmente aquela doença ela vai te destruir, vai te matar aos poucos. O medo faz você acreditar que aquela ameaça ela vai ser concluída em morte. O medo faz você acreditar que aquela pessoa que está viciada nas drogas, na bebida, vai morrer com aquilo. O medo é a fé ao contrário. Faz você acreditar, mas no pior. Mas quando o Senhor entra, ele diz: paz seja convosco. É isso que ele está te oferecendo hoje. Ele está pedindo: deixa eu entrar. Por mais que você seja uma pessoa de Deus, que tem entregue a sua vida a Ele, mas sabe que muitas vezes você dá lugar ao medo. E de repente você se vê como os discípulos, fechado, às vezes num ambiente físico, mas muitas vezes você não está fechado num recinto de 4 paredes, mas você está fechado nos teus sentimentos,
sabe? Você está fechado na depressão, você está fechado com ansiedade, está fechado com traumas, com tantas outras coisas. Coisas que você guarda fortemente dentro de você e você não deixa o Senhor entrar para Ele dizer: paz seja contigo. Olha, eu estou aqui para dizer para ti que o Senhor quer colocar uma paz extraordinária no teu coração. E qual vai ser o valor disso? Simples. Essa paz, ela traz consigo uma fé, uma confiança poderosa em Deus, que vai te levar a sobressair diante de qualquer situação complicada que você estiver vivendo. Havia medo entre aquelas pessoas, havia medo naquele lugar, havia apreensão. Eles soavam frio, apreensivos com o que a qualquer momento poderia acontecer com eles. De repente, não sei, os soldados romanos, os líderes judeus, nos descobrem nesse lugar e dizem: agora é a vez de vocês, vamos matá-los. Havia um medo, um pavor, mas quando o Senhor entra, Ele traz a paz. E aí no versículo seguinte, ele diz assim, versículo 20: e dizendo isto, mostrou-lhes as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Eita, glória a Deus! Quando o Senhor entrou e disse: paz seja convosco, a Bíblia diz que Ele mostrou as mãos furadas e o seu lado, onde a espada o traspassou. E a Bíblia diz que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Não existia mais medo. O verdadeiro amor lança fora todo o medo. Quem sabe o medo está te dominando, está te controlando, está conseguindo silenciosamente te conduzir a uma depressão, a uma ansiedade, a um complexo, a uma vontade de não existir mais, a uma vontade de morrer. Essa é a verdade. Mas hoje, através desta palavra, o Senhor te oferece paz. O Senhor te oferece o verdadeiro amor que lança fora todo medo. Ele só trouxe a paz quando Ele entrou naquele recinto. O Senhor Jesus só vai trazer a paz quando Ele entrar fortemente nos teus sentimentos, no teu coração, com a palavra viva que Ele tem para você. A partir daí, não haverá mais medo. Sabe que você já deveria ter tomado algumas decisões muito importantes na sua vida, mas não tomou por causa do medo. Saiba que de repente já era para você estar em outro patamar na sua caminhada com Deus, profissional, familiar, mas não está por causa do medo. Saiba que muitas vezes você deixou de tentar por causa do medo, mas o Senhor está te encorajando hoje, está batendo na porta, está dizendo: deixa eu entrar. Ele entrou e disse: paz. Hoje o Senhor está te oferecendo a paz. E quando essa paz entra, o amor entra, o verdadeiro amor. E repito, o verdadeiro amor lança fora todo medo. E aí, vai deixar o Senhor entrar? Eu quero orar com você agora. E aonde você estiver, em nome de Jesus, que essa paz que Ele trouxe para os discípulos, Ele também leve ao teu coração. Que hoje você se levante em nome de Jesus para vencer, para enfrentar o que você tiver que enfrentar e não ter medo de absolutamente nada, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Vamos falar com Deus? Senhor Deus e Pai, a Tua palavra é viva, eficaz, penetrante, mais cortante do que qualquer espada de dois gumes. E eu creio que ela falou fortemente ao coração dessas pessoas. Quantos, meu Deus, estão como aqueles discípulos, cerrados, fechados em algum lugar na sua história, em algum lugar na esfera física ou também nos seus sentimentos, fechados por causa de um medo. São pessoas tímidas, são pessoas inseguras, complexadas, depressivas, oprimidas por causa do medo. Mas quando o Senhor entra, o Senhor substitui o medo pela paz. E essa paz é carregada de amor e o verdadeiro amor lança fora todo medo. Senhor, e é isso que essa pessoa está orando comigo agora. Ela não aceita mais ser controlada, dominada por esse medo maligno, esse medo maldito que atrasa, que barra a vida dela, Pai. Chega! Hoje essa pessoa está dando um basta.
nesse sentimento em nome de Jesus, Pai. E ela está abrindo o coração dela e dizendo, entra, Jesus. E eu oro por essas pessoas agora e te peço, Senhor, entra. Que o teu amor seja derramado no coração de cada uma dessas pessoas de uma maneira sobrenatural e que todo medo que é do maligno seja repreendido em nome de Jesus. E que o amor do Senhor, o amor tremendo do Senhor, possua a vida dessa pessoa, o coração dessa pessoa completamente e que ela receba ousadia, alegria para viver, inspiração e força do Senhor em nome de Jesus. E você diga amém e graças a Deus. Amém? Que bênção, hein? Glória a Deus. Deus é contigo. Não viva uma vida separada da presença de Deus. Jesus, quando entrou, ele substituiu o medo por uma paz extraordinária. Algo mais aconteceu aqui. A Bíblia diz que o Senhor soprou sobre eles e eles foram cheios do Espírito Santo. Tá vendo quanta coisa linda aconteceu? Que o mesmo aconteça contigo. Receba o sopro do Senhor na sua vida. Eu quero agradecer pela sua atenção, que Deus continue te abençoando. Amanhã, se Deus permitir, 5h30 da manhã, estaremos aqui de volta. Não esqueça, escute, calma, não esqueça de dividir o pão agora. Assim que acabar esse vídeo, compartilhe com quantas pessoas você puder. Alguém precisa ouvir isso que você ouviu. Fiquem todos com Deus e até amanhã, se assim Deus permitir.